Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta terça-feira, 28 de junho. A polícia investiga o incêndio que deixou 3 mortos na Santa Casa de Belo Horizonte. Uma quadrilha de roubo de veículos é presa no Distrito Federal. Em mês de festas juninas, com aglomeração, cresce a procura por testes de Covid. Em Goiânia, a maior feira de beleza do Centro-Oeste atrai um público ansioso por novidades. E ainda, a ajuda a quem precisa do básico, comida na mesa. E a tecnologia de ponta que chega ao Brasil. Moradores do Distrito Federal vão ser os primeiros no país a receber sinal 5G no celular. Agora no Brasil TV. O líder da oposição, o senador Randolfo Rodrigues da Rede, protocolou um pedido de abertura de CPI para investigar denúncias de corrupção e tráfico de influência no Ministério da Educação na gestão de Milton Ribeiro. As informações com o Arthur Bernardi. O pedido de abertura da CPI foi protocolado com 30 assinaturas, 3 a mais do que o necessário. O senador Randolfo Rodrigues da Rede disse que espera já fazer a leitura desse requerimento amanhã aqui no plenário do Senado. Esse pedido de abertura da CPI ganhou força depois da operação da Polícia Federal deflagrada na semana passada, a Operação Acesso Pago, que prendeu o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, 2 pastores e também 2 outras pessoas envolvidas em um suposto esquema de corrupção e tráfico de influência dentro do Ministério da Educação. No dia seguinte, antes mesmo das audiências de custódia, todos foram soltos. Uma apuração aberta pela Controladoria Geral da União após a repercussão de denúncias pela imprensa foi o que embasou essa operação da Polícia Federal. E a cobertura completa desse assunto você vê daqui a pouco no Jornal Nacional. A polícia investiga as causas do incêndio na Santa Casa de Belo Horizonte, o maior hospital público de Minas Gerais. O incêndio começou depois das 8 da noite. Atingiu uma ala do 10º andar. Que é um andar que contempla a unidade de terapia intensiva, então muitos pacientes delicados. O relato que a gente teve da profissional que estava dentro do local é que aconteceu uma pequena explosão em determinado equipamento. A partir disso começou um princípio de incêndio. Os bombeiros retiraram 950 pessoas, entre pacientes e funcionários. Idosos, crianças e pacientes em macas foram carregados pelas escadas e os primeiros socorros começaram ainda na rua. Até acompanhantes dos doentes ajudaram nos resgates. Eu estava no 8º andar com meu pai, quando o fogo começou a alastrar, eu fui descer com meu pai no braço mesmo e tal. O hospital tem muita escada e foi muito difícil descer com esse tanto de paciente, né? E foi muito tenso porque tinha muita fumaça, estava todo mundo desesperado. Essas imagens mostram quando uma nuvem escura tomou conta do corredor. Muita gente quebrou as janelas para a fumaça sair. Segundo a Santa Casa, 2 pacientes que estavam internados em estado grave morreram enquanto eram transferidos. De acordo com o hospital, eles não tiveram queimaduras. Hoje, pela manhã, os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal, que vai atestar as causas das mortes. No fim da manhã, a Polícia Civil informou que o corpo de uma terceira vítima também foi levado para o IML. 21 pacientes foram levados para outros hospitais da região. 26 funcionários precisaram de atendimento e estão internados em observação. O combate ao incêndio durou cerca de 3 horas e os pacientes foram autorizados a voltar para os quartos ainda de madrugada. De manhã, peritos e Defesa Civil estiveram no local. A Santa Casa informou que o 10º andar está interditado e vai passar por avaliação para saber se os equipamentos podem ser recuperados. Uma operação das polícias militar e federal apreendeu hoje quase 1,5 toneladas de maconha em Goiás. Tássia Fernandes. Olá, a droga era transportada numa caminhonete e para que isso fosse possível, os bancos de trás do veículo foram arrancados. Também tinha uma pilha de maconha no banco da frente, o banco do passageiro. No total, quase 1,5 toneladas de droga. A caminhonete que transportava essa maconha era roubada. Os policiais ainda encontraram um radiocomunicador, possivelmente usado para conversar com outros motoristas que ajudavam no transporte da droga para informar sobre fiscalizações. Quando o motorista da caminhonete percebeu que seria abordado pelos policiais, ele fugiu, perdeu o controle da direção e foi parar num milharal. Ele ainda não foi encontrado. Essa apreensão foi no município de Perolândia, aqui na região sudoeste de Goiás. Voltamos aos estúdios do Brasil TV.
7 pessoas foram presas suspeitas de participação numa quadrilha de roubo de veículos no Distrito Federal. Os policiais foram até Santa Maria, Valparaíso e Cidade Ocidental, na casa dos investigados. 7 pessoas foram presas preventivamente por participarem de uma quadrilha que roubava carros aqui no DF. O grupo começou a ser investigado depois de uma série de assaltos registrados no Gama. Esse vídeo, por exemplo, mostra o criminoso andando por uma rua, quando de repente aborda 2 mulheres que saíam de casa. O carro delas estava estacionado na rua. Ele vai direto para o veículo, entra no carro e sai de ré. Uma das vítimas ainda tenta correr atrás do veículo, mas abalada, cai no chão e o assaltante vai embora. Um mês antes, um caso parecido tinha ocorrido na região. A câmera de segurança registrou quando uma mulher foi abordada por um criminoso, quando se preparava para entrar no carro dela. Mesmo com a rua movimentada, o homem puxa a mulher para fora do carro. Depois assume a direção e leva o veículo. Aí a polícia descobriu que os assaltantes eram só a ponta do iceberg de um esquema organizado para vender veículos roubados. O grupo também era composto por alguém que modificava os veículos, que revendia e até por receptadores, que compravam o carro bem abaixo do valor de mercado. Por exemplo, uma caminhonete usada avaliada em R$200 mil era vendida por menos de 20 mil. A ação também foi registrada por troca de mensagens. Segundo a polícia, os receptadores faziam encomendas de carros roubados. E aí, meu mano, velho, boa noite. Cadê os carros? O que você tem de bom aí pra nós? Bom dia, meu patrão. Tô só esperando por você. Vai achando aí joinha e vai mandando aí pra nós, por favor. Aí quando eu sair daqui do serviço aqui, eu já passo direto pra aí já. Já bota, já deixa já pra ficar no ponto aí contigo aí já, beleza? A maioria das vezes esses carros eles eram repassados para um terceiro e esse terceiro também rapidamente já se desfazia do carro. Essa é uma estratégia muito utilizada por receptadores, porque com isso ele vai afastando cada vez mais, criando uma cadeia de receptação que não permite que a recuperação desses carros seja feita de forma rápida. Em São Paulo, um dia depois de o governo reduzir o imposto sobre a gasolina, o Procon fez uma blitz para verificar onde os preços caíram. O Procon esclareceu que os postos podem cobrar o preço que quiserem, já que o mercado é livre, mas os fiscais vão divulgar uma lista de locais que dão desconto. A expectativa do governo era de que o litro de gasolina fosse vendido, no máximo, por R$ 6,50. Mas com esse preço está quase impossível achar. Eles falam que tem que esperar acabar o estoque, né? A gente tá esperando isso aí pra ver se abaixa essa semana. Continua caro. É que eu abasteço mais no álcool, né? O álcool tá um pouquinho mais razoável, mas gasolina, meu Deus do céu, hein? O preço não tá bom nem aqui, nem em lugar nenhum, na verdade. Tava 6,89, agora tá 6,69. Baixou um pouquinho. Baixou um pouquinho. Mas tá caro. Mas tá caro. Elas por elas dá... Aí nada, nosso valor de compra não tá valendo nada, né? Agentes de saúde do governo federal foram ao Acre para verificar mais um caso de morte de bebê. Andrew Amaral. Uma equipe do Ministério da Saúde está no Acre para ajudar na apuração epidemiológica das síndromes respiratórias. Isto porque mais uma criança pode ter sido vítima da doença. Trata-se do pequeno Heitor Rafael de Oliveira, de apenas 1 ano de idade, que morreu no último domingo após ter uma parada cardiorrespiratória. A mãe contou que levou a criança até a UPA, aonde passaram alguns remédios. Só que no domingo, quando ela acordou, viu que Heitor estava com falta de ar e tendo crise de convulsão. Se for confirmada de fato esta morte por síndrome gripal, o número pode subir para 11 aqui no Acre. Até o momento, a causa da morte que consta na certidão de óbito está como desconhecida. O Ministério Público do Estado, inclusive, está apurando esse caso. Uma ação de fiscalização feita pelo MP nas unidades de pronto atendimento e no pronto-socorro teve como objetivo principal aferir as condições de atendimento a crianças diagnosticadas com a síndrome respiratória. Ao todo, 10 crianças morreram em menos de 2 meses em decorrência da síndrome gripal.
Recentemente, pelo menos 63 crianças foram transferidas do Hospital da Criança para o Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre, local onde funcionava o hospital de campanha contra a Covid-19. Um mês depois da tragédia causada pelo temporal em Pernambuco, o repórter Danilo César traz informações sobre a situação por lá. Olá pessoal, hoje dia 28 de junho completa um mês da tragédia que matou 130 pessoas aqui no estado de Pernambuco. Eu falo aqui de Camaragibe, onde 2 pessoas morreram, 2 irmãs morreram soterradas nessa área aqui na comunidade do Areeiro, em Camaragibe, na região metropolitana do Recife. Por aqui a situação, 30 dias depois, continua do mesmo jeito, todo esse barro ainda por aqui. Não houve limpeza da prefeitura ou de algum órgão aqui do estado para facilitar também a vida dos moradores que continuam por aqui pela comunidade. As casas lá em cima continuam também interditadas, elas foram interditadas pela Defesa Civil, justamente pelo risco de novos deslizamentos. Há uma previsão de chuva ainda essa semana aqui para o estado, para a costa do Recife, também Olinda e aqui em Camaragibe, que fica a mais ou menos 15, 20 quilômetros da capital pernambucana. E aqui na cidade, 30 famílias continuam em abrigos, mas ninguém até o momento recebeu nenhum auxílio da prefeitura. Eles anunciaram que vão entregar a essas famílias um auxílio de R$ 1.200, uma taxa única, e também 6 meses de auxílio moradia no valor de R$ 300. Também tem um auxílio do governo do estado no valor de R$ 1.500. Essas famílias ainda não foram cadastradas pelo fato de terem perdido o documento durante aqui o deslizamento. Mas também a prefeitura não deu nenhum prazo para quando vai fazer isso, quando que vai entregar então esses auxílios a essas famílias. Danilo César de Camaragibe, para o Brasil TV. A procura por testes de Covid vem crescendo em várias cidades do país. A repórter Cristina França foi às farmácias em Petrolina, em Pernambuco. Nessa farmácia do bairro Areia Branca, o proprietário, seu Marcos, tem à disposição dos clientes os testes de SWAB e os de anticorpos IgG e IgM. O de SWAB está custando R$ 100 e o de sangue sai por R$ 90. Da segunda quinzena de maio para cá, já começou a aumentar o volume de pessoas solicitando fazer o teste. A que o senhor atribui essa diferença na procura pelos testes de Covid? Porque aumentaram os casos de gripe e com isso vem a dúvida se é gripe ou se é Covid. Ele diz que em abril não realizou nenhum teste e ficou surpreso com o aumento da procura a partir de maio. E que levar o laudo junto com o resultado é uma das maiores preocupações dos clientes. Esse teste que a pessoa pode fazer na casa, você não tem essa segurança, não tem nenhum documento. Então, esse outro teste, você sai com o seu laudo. Então, muitas vezes você precisa do laudo para uma viagem, para uma reunião em que a determinada empresa pede esse comprovante. Nessa outra farmácia, que faz parte de uma rede em todo o estado, o supervisor diz que teve que incrementar o estoque porque as vendas cresceram 30%, principalmente pelo teste SWAB, ainda mais que pelo de sangue. A pessoa tem hoje, alguns sintomas com 1, 2 dias, então a procura tem que ser o SWAB. Muito dificilmente a pessoa deixa para 7 dias, 8 dias, E por todo o Brasil, organizações não governamentais enfrentam a redução de doações para as pessoas pobres. Em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, voluntários de um programa social se esforçam para manter a distribuição de quentinhas. Quando o portão está aberto aqui na Rua do Meio, em Belfor Roxo, quem precisa já sabe, tem refeição garantida. Hoje, a Juliana pegou o almoço para ela, para os 4 filhos, para a mãe e o padrasto. Acho que se não fosse o projeto, não só como eu, muitas famílias aqui não teriam nem o que comer. Quem oferece o almoço de hoje é a ONG Sim, Eu Sou do Meio. O projeto social de Belfor Roxo tem atividades de arte e educação para quase 600 crianças e adolescentes. As mães recebem qualificação profissional. A entrega de comida começou em março de 2020, bem no início da pandemia, quando os voluntários aqui da ONG perceberam que as famílias precisavam de ajuda para se alimentar. Primeiro foi distribuição de cestas básicas, mas muitas mulheres diziam que não teriam como preparar as refeições porque não tinham dinheiro para comprar o botijão de gás. Aí então os voluntários tiveram uma outra ideia: colocar em funcionamento essa cozinha solidária.
que agora já está preparando pelo menos 1.000 refeições por semana. Tudo feito por elas, com muito carinho e com muito cuidado. As cozinheiras são voluntárias e dedicam tempo para alimentar as famílias que precisam. Mônica entrou na ONG depois que a filha foi atendida pelo projeto. O que vai sair aí hoje, Mônica? Hoje vai sair um frango ensopado com agrião e cenoura, um feijão, arroz e farofa. É uma felicidade poder estar contribuindo de alguma forma, entendeu? Ajudando essas pessoas de alguma forma, porque muitas delas a gente sabe que só tem essa refeição nesse dia, entendeu? Então, assim, para mim é uma gratidão mesmo, gratificante. Colocar um pouquinho de afeto, de amor, de carinho, entendeu? Como se estivesse fazendo para minha família mesmo. Para fazer as refeições, a ONG precisa de doações. O que tem na prateleira hoje só dá para mais 100 quentinhas. Muito abaixo da necessidade das famílias aqui de Belford Roxo, que não sabem se terão o que comer amanhã. Eu recebo todos os dias mais de 50 mensagens no meu WhatsApp, nas redes sociais, de pessoas dizendo: eu tenho fubá só em casa. Eu só tenho um pão e eu não sei o que eu vou dar para o meu filho. Isso é fome. Isso deixou de ser insegurança alimentar, isso é fome. Então, o perfil dessas famílias são pessoas que antes tinham um trabalho, conseguiam se manter, ter a reprodução da vida, e agora não conseguem mais. Sem apoio dos governos e vendo a necessidade aumentar, esta é uma das instituições que precisam de ajuda para ajudar. O que a gente precisa é que as doações de alimentos cheguem, que aqueles que têm o que comer nos ajudem a atender quem precisa comer nesse momento. Então, se você come, ajude quem não come. E a seguir, moradores de Brasília serão os primeiros a receber a tecnologia de sinal 5G para os celulares. Começaram hoje as inscrições para o segundo processo seletivo do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, que usa a nota do Enem, processo às instituições públicas de ensino superior. O Instituto Federal do Sertão Pernambuco é a única instituição de ensino do estado a abrir vagas na segunda chamada do SISU 2022, no IF Sertão PE. São 180 vagas. Essas vagas são remanescentes do processo inicial, do SISU 2022.1. Então, alguns campi e alguns cursos, essas vagas não foram preenchidas, e esse provimento ocorre a partir de 2022.2. São novas turmas com esses estudantes que têm o interesse em utilizar a nota do Enem 2021 para cursar aqui no IF Sertão. A Pró-Reitoria de Ensino do IF Sertão PE explica que todo o processo é feito online pelo site do SISU. As inscrições começam hoje e vão até o dia 1º, hoje 28 de junho, até o dia 1º de julho. Para quem foi selecionado, as matrículas de 13 a 17 de julho. E o início das aulas de todos os cursos seguem os calendários dos campi, que não são iguais. Nos nossos 7 campos, cada um tem um calendário diferenciado. Os moradores de Brasília vão ser os primeiros no Brasil a receber sinal 5G no celular. Isso vai começar já no mês de julho. Só que tem um porém. Os aparelhos compatíveis com essa tecnologia são mais caros. A repórter Letícia de Oliveira explica tudo pra gente. Quando você olha para a tela do celular, costuma ver isso aqui, 4G. Significa que você está usando a internet móvel de 4ª geração. Mas quem mora e trabalha aqui em Brasília vai ter o gostinho de ver, antes de todo o país, algo diferente na tela. O 5G, a internet de 5ª geração, muito mais rápida do que a que a gente tem agora. Quando isso vai acontecer? A Anatel responde. Nós estamos dando todos os esforços para que Brasília, o sinal do 5G, seja ligado ainda na primeira quinzena do mês de julho. A gente está falando de uma rede que é mais segura, mais confiável e também mais veloz. Entre 20 e 50 vezes mais veloz do que o 4G. E sabe aquela sensação de que você anda um pouquinho, se desloca pela cidade e o sinal cai? Isso no 5G deve acontecer com menos frequência. Mas tem um detalhe importante. Para usar a conexão mais rápida e com mais qualidade do 5G,
É preciso ter um celular compatível com essa tecnologia. Ele tem que entrar em contato com a operadora dele, verificar se o aparelho dele está apto a receber esses sinais. Caso não esteja, ele vai ter que adquirir outro. Tenho dito para as pessoas que quem puder, quem tiver a possibilidade de, a partir de agora, na troca de um celular, pegar um com 5G, faça isso. Mas algumas pessoas vão precisar trocar outros aparelhos também. Quem recebe o sinal da TV aberta pela parabólica convencional, aquela grandona, vai precisar trocar a antena e o receptor para continuar assistindo TV com qualidade. É que a internet 5G vai ser transmitida na frequência que hoje é usada para transmissão de TV via satélite. A parabólica hoje ela opera na banda C, que opera na frequência de 3,5 MHz. Então, é a frequência que foi leiloada para que o 5G opere da melhor forma possível. Essa é a melhor frequência para se viabilizar o sinal do 5G. Aqueles que não trocarem a sua parabólica sofrerão interferência e ficarão impossibilitados de assistir a TV com qualidade. Então, fique atento. Se você tem parabólica convencional em casa, daquela grande, vai precisar trocar a antena e o receptor, o aparelhinho para troca de canais. O kit com os novos equipamentos custa, em média, R$ 400. Mas as famílias que estão inscritas no Cadastro Único do governo e que dependem dos programas sociais e que têm aquela parabólica antiga, grande, em casa, vão receber os novos equipamentos de graça. Os novos kits com a parabólica digital e o receptor estão sendo pagos pelas 3 maiores operadoras de celular, que vão operar o 5G na frequência da parabólica. Elas formaram a Siga Conectado, a entidade que vai instalar os novos equipamentos para as famílias do Cadastro Único. O cidadão que faz parte do Cadastro Único e já recebe o sinal da TV parabólica, a programação da TV aberta pela sua parabólica convencional, ele pode entrar em contato com o Siga Antenado e receber a instalação gratuitamente. Agora, aquele cidadão que não faz parte dessa população do Cadastro Único, ele deve adquirir os seus sistemas, os seus equipamentos. Essa mudança só é necessária para quem tem a parabólica antiga. Quem já tem a parabólica digital, aquela menorzinha de TV por assinatura, não precisa mudar. Para quem tem a antena de TV digital, aquela tipo espinha de peixe, também não muda nada. O setor de beleza está aquecido, cresceu mais de 5% no último ano e agora está cheio de novidades. Quem nos mostra é a repórter Rosane Mendes na Fegobel, a maior feira de beleza do centro-oeste do país. Antes da feira abrir, já tinha fila na porta. Gente que veio de longe em busca de aperfeiçoamento na área da beleza. Você veio de onde? De Morrinhos, Goiás. Eu tô me interessando na área de estética, né? A feira, que foi interrompida por 2 anos seguidos por conta da pandemia, voltou com tudo nesta 21ª edição. É o setor que mesmo em 2020, em plena pandemia, teve um crescimento de 4,7% na comercialização de cosméticos no Brasil. A feira é aberta ao público e oferece produtos de beleza e estética a preços atraentes. Ontem eu participei de um workshop de manicure e hoje eu só vim comprar e já estou embarcando. Mas esse setor é tão vasto que tinha gente querendo mais. Vou comprar, para ver as novidades que tem no mercado. E tem, viu? Que tal um chuveiro que promete impedir que seus cabelos absorvam os metais e cloro que contém na água encanada? Faz todo o processo de filtragem da água, para entregar uma água sem metais pesados e sem cloro, tanto para o fio quanto para o couro cabeludo da cliente de vocês. Tudo começou com uma ducha que tem esferas que tiram todos esses metais pesados para serem usados no salão. Agora, mais recentemente, eles lançaram um chuveiro para que a pessoa possa ter em casa também uma água de qualidade. Mas se engana quem pensa que a procura é só pelo público feminino. Tô falando, os meninos estão enjoados. Os cortes modernos estão bastante altos, por isso a gente está pegando tesouras bem afiadas. E se tem uma coisa que o homem gosta é praticidade. Aqui tem produto que alisa o cabelo masculino numa simplicidade que a gente até assusta. Passa no cabelo e com o secador a gente seca alinhando. Então ele vai alinhando os fios sem precisar da chapinha. Gente, peraí, mulher não pode usar isso não, gente? Eu gostei dessa praticidade de só passar e pentear, não dá? Mulher não pode passar? Pode usar sim.
E o Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 20h30 da noite, hora de Brasília. Uma excelente noite para você. Até amanhã.